Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aniceida Luciano e eu vou trabalhar matemática com vocês. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar um recado para vocês, que é sobre o registro de frequência no Classroom. Para vocês garantirem a frequência de vocês, basta vocês clicarem lá naquele link, tá? Realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença ela já está garantida. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, na aula anterior, nós falamos sobre ângulos. E na aula de hoje, nós vamos retomar esse mesmo conceito. Esse conceito é muito importante, porque é um conceito matemático que faz parte do nosso cotidiano. Então, mesmo que em muitas situações a gente não enxergue o ângulo, ele está muito presente nas nossas vidas, ok? Bom, vamos então relembrar o que nós falamos na aula anterior? Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito, como é que se forma um ângulo na matemática e como ele é representado na simbologia matemática. Então, o ângulo, ele é formado sempre por duas semirretas, ok? Onde estas duas semirretas possuem um ponto de origem em comum. Esse ponto de origem em comum, nós chamamos do que mesmo? Nós chamamos de vértice. E tá vendo esse espaçozinho aqui em amarelo, formado entre duas semirretas e com um vértice em comum? Esse espaço em amarelo, nós chamamos de ângulo. Então, na aula passada, nós também aprendemos como é que a gente faz para medir um ângulo, né? Qual é a medida desse ângulo. E nós falamos, inclusive, que nós utilizamos o transferidor para fazermos essa medição. Aqui, nessa medição, nós temos um transferidor de meia volta, um transferidor de 180 graus e nesse quiz, ele pede para vocês observarem a figura e calcular, determinar a medida desses ângulos. Então veja, observe a figura do transferidor e dê as medidas dos ângulos indicados. Na letra A, ele pede para você determinar a medida do ângulo AOB. Então olha onde está localizado o ângulo AOB. Então vocês vão fazer essa medição. Na letra B, ele pede para você determinar a medida do ângulo AOC. Então veja, AOC. Você vai ter que determinar essa medida. E na letra C, ele pede para você determinar a medida do ângulo AOD. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essas medidas e a gente já volta para corrigir esse exercício.
Vamos lá então? Veja, no exercício 2, então, nós vamos calcular essas medições. O primeiro ângulo, nós temos a medida do ângulo AOB. Olha onde a semirreta B intercepta com relação ao nosso transferidor. Então, ele intercepta em cima do ângulo de 50 graus. Logo, a medida do ângulo AOB equivale a 50 graus, ok? E a medida do ângulo AOC? Olha onde intercepta, tá? Essa semirreta de O até C. Ela intercepta no ângulo de 90 graus. Então, a OC simboliza, representa 90 graus. E o terceiro ângulo, então, o ângulo AOD, olha onde intercepta esse segmento de reta, de O até D. Ele intercepta exatamente em cima do ângulo de 165 graus, exatamente ao meio entre as distâncias 160 e 170, ok? Então, o ângulo C, AOD, é igual a 165 graus, ok? Veja, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ângulos. Como funciona essa classificação? Quando a gente fala classificação, nós estamos classificando de acordo com a medida desses ângulos. Então, no quadro, nós temos a medida de um ângulo nulo. Quando a gente fala a palavrinha nulo, significa que ela não tem um valor, ok? Logo, nós podemos dizer que esse ângulo, ele possui uma medida igual a 0 graus. Olha lá. Então, o ângulo nulo é o ângulo que apresenta medida igual a 0 graus. Olha onde ele fica localizado. Ele não andou nenhum grau a mais, ok? No transferidor, ele não andou. Então, significa que ele equivale a 0 graus. E é dessa maneira que nós representamos na geometria um ângulo de 0 graus, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ângulo de uma volta, tá? Nós falamos na aula anterior, mas é importante a gente relembrar esse conceito. O ângulo de uma volta, veja, o ângulo de uma volta é aquele ângulo que vai dar uma volta inteira, né? Ele vai dar a volta ao redor da circunferência e vai parar exatamente no mesmo local, tá? Só que, diferentemente do ângulo nulo, ele andou essa volta, né? No sentido anti-horário, no sentido contrário daquele sentido do relógio, tá? E completou uma volta inteira. Então, podemos dizer que o ângulo de uma volta inteira, ele corresponde a uma medida de 360 graus. Lembra sempre que o grau é a unidade de medida que utilizamos para representar a medida de um ângulo, tá? Ok? Agora, então, nós temos mais um ângulo, ok? Que é o ângulo reto. Olha lá, o ângulo reto, nós podemos dizer que é aquele ângulo que equivale a 1/4 da volta, 1/4 de um ângulo de 360 graus. Quando a gente fala essa palavrinha, esse termo, né, essa fração, 1/4, significa que nós pegamos a medida de 360 graus e dividimos ela em 4 partes. Se pegarmos 360 graus e dividirmos em 4 partes, tá? Significa que o resultado será um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Significa que a medida desse ângulo equivale, esse ângulo AOB equivale a 90 graus. Então, nós podemos chamar ou de ângulo reto ou de ângulo de 90 graus. E por que a gente chama de ângulo reto? Justamente porque essas semirretas aqui, OB e OA, elas são perpendiculares entre elas. E elas formam esse ângulozinho reto aqui. Esse símbolozinho aqui que está aqui serve para designar um ângulo reto, ok? Vamos lá então. A nossa próxima classificação seria com relação aos ângulos agudos. O ângulo agudo,
é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus eu chamo de ângulo agudo. Por exemplo, um ângulo de 30 graus. 30 graus é menor que 90? Sim. Então, 30 graus é um ângulo agudo. 60 graus é um ângulo menor que 90? Então, 60 graus eu chamo de ângulo agudo, ok? Então, a professora colocou aqui, ó, esse ângulo AOB, ele é menor, olha lá o sinal de menor, ele é menor que 90 graus. Logo, esse ângulo é classificado como um ângulo agudo, ângulo menor que 90 graus, ok? E o ângulo raso? Lembra dessa definição? O ângulo raso é aquele ângulo que vai andar uma meia volta. Lembra daquele transferidor meia volta? Então, aquele transferidor, ele simboliza um ângulo de 180 graus. Olha a definição que nós temos aqui. O ângulo raso é aquele que mede 180 graus. Ele pode ser chamado também de ângulo de meia volta. E é o resultado que obteríamos da soma de dois ângulos retos. Então, um ângulo reto, ele não mede 90 graus? E se eu somar dois ângulos retos? Então, 90 mais 90, 180 graus. A soma de dois ângulos retos me daria como resposta um ângulo de meia volta, ou também conhecido como ângulo raso, ok? Que corresponde a uma medida de 180 graus, ok? Vamos lá então. E aí, nós temos mais uma classificação, que seria os ângulos obtusos, tá? Veja, o que seriam os ângulos obtusos? Nós falamos que o ângulo agudo é quando o ângulo é menor que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, por exemplo, que seria um ângulo maior que 90 graus? Um ângulo de 100 graus possui uma medida maior que 90. Logo, ele seria um ângulo obtuso. Então, veja que a professora até usou a simbologia matemática para representar essa informação. Então, o ângulo AOB é maior que 90 graus. Veja aqui na figura que o ângulo AOB, olha a abertura dele. A abertura dele é maior que um ângulo de 90 graus. Olha onde está o ângulo de 90 graus. Então, ele passa desse ângulo de 90 graus. Por isso, é classificado como um ângulo obtuso, ok? Então, aqui nós temos um exercício, tá? A professora vai ler esse exercício com vocês, para vocês tentarem resolver. Nesse exercício, ele pergunta qual é a medida em graus, né? Lembra, a medida do ângulo sempre em graus. Qual é a medida em graus de um ângulo de meia volta e, letra B, a medida em graus de um ângulo de uma volta. Um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Vamos lá então, vamos corrigir? Veja, na letra A, ele pede para você representar um ângulo de meia volta. Lembra que o ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus? É só lembrar que o ângulo de meia volta, ele vai ser a metade de um ângulo de uma volta inteira. Então, uma volta inteira, uma volta, né, corresponde a 360 graus. Metade de 360 graus, que seria uma meia volta, corresponde a 180 graus. Tudo bem por aqui? Então vamos lá. No exercício 2, veja, observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e tronco formam vários ângulos. Classifique como retos, agudos e obtusos. Então aqui, vocês têm aqui 5 figurinhas, tá? Representando Pedro, e o Pedro está sinalizando, simbolizando um tipo de ângulo diferente. O exercício pede para você classificar esse ângulo ou em ângulo reto, que equivale a 90 graus, em ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, ou em ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício, ok? Vamos lá então, corrigindo o nosso exercício 2, tá? Então veja, se a gente analisar aqui essa abertura, tá? Essas aberturinhas que ele forma com o tronco e o braço, nós estamos representando um ângulo
maior que 90 graus. Logo, é um ângulo obtuso, tá? Aqui, nós temos dois ângulos diferentes. Então, lembra desse símbolozinho, tá? É um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Então, ele está simbolizando aqui desse lado um ângulo reto e aqui ele está simbolizando um ângulo menor que 90 graus. Então, ele está representando um ângulo reto e um ângulo agudo ao mesmo tempo, tá? Já aqui, ele está representando dois ângulos diferentes também, só que os dois ângulos são maiores que 90 graus. Portanto, esses dois ângulos são classificados como ângulos obtuso, ok? E aqui, veja, ele está representando dois ângulos iguais, no entanto, esses dois ângulos são menores que 90 graus. Logo, esses ângulos são classificados como ângulo agudo. E aqui, dois ângulos de 90 graus. Portanto, ele está simbolizando, representando um ângulo reto, ok? Veja, no exercício 3, esse exercício é muito importante, façam com calma. Olha lá, complete o quadro referente aos ângulos descritos pelo ponteiro dos minutos quando gira. Aqui nós temos uma representação de um relógio, tá? Esse relógio, então, ele pede para você representar quando, por exemplo, o ponteiro do minuto, ele sai da casa do 1 e vai para a casa do 2. Ele pede para você representar isso em medida de grau, tá? Como é que você vai fazer isso? A professora ainda não vai falar, tá? Mas é só você lembrar um pouquinho lá do conceito do ângulo de uma volta. Vamos lá. Quantos graus tem um ângulo de uma volta? Muito bem, 360 graus, ok? Então, eu poderia pensar quantos graus, né, equivale cada espacinho desse entre os números do relógio, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem ali quantos graus, por exemplo, o ponteiro do minuto vai andar quando ele sai do número 1 e vai até o número 2, ok? Aí você vai escrever aqui a medida em grau. Você vai escrever aqui a medida em grau, quantos graus o ponteiro do minuto vai andar quando ele sai do ponteiro 2 até o ponteiro 5, tá? Então, você vai colocar essa medida aqui. Aqui, quantos graus esse ponteiro do minuto vai andar quando ele sair do número 5, né, e for até o número 9, tá? E por fim, quando ele sair do número 9 e for até o número 3. Pensa aqui com a professora, quanto vale em graus cada espacinho entre esses números? Pense inicialmente dessa maneira para você conseguir completar essa tabelinha, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e fazerem o exercício. Até mais!
Vamos lá então, corrigindo o nosso exercício. Veja, esse relógio ele é uma circunferência e a circunferência tem 360 graus. Se eu pegar esse 360 graus e dividir em 12 espaços iguais, eu sei que cada espaço desse equivale a 30 graus, ok? Bom, então a professora fez a divisão aqui, ó, dividiu 360 por 12, né? Eu tenho 12 números e eu sei que cada espaço equivale a 30 graus. Ótimo! Agora eu quero saber, tá? Quando eu ando da casa 1 até a casa 2, quantos graus eu ando, tá? Se eu andei apenas uma casa, eu vou fazer 30 graus vezes 1. Eu andei só uma casa, de uma casa para outra. Então, do número 1 a 2, a medida do ângulo, 30 graus, ok? Aqui, ó, se eu sair da casinha 2 até a casinha 5, quantas casas eu andei, pessoal? Eu não andei 3 casas? Olha lá, saí do 2, andei uma casa, 2 casas, 3 casas. 3 casas vezes 30 graus, eu andei quanto aqui? 90 graus, ok? E aqui, se eu sair da casa 5 e parar na casa 9, eu andei quantas casas no total? 1, 2, 3, 4 casas. 4 vezes 30, 120 graus, ok? E por fim, se eu sair da casa 9 e andar até a casa 3, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas, 6 casas, perdão, e 6 vezes 30, eu vou andar quantos graus? 180 graus, ok? Bom, vamos lá, exercício 4, olha lá, um ângulo de 3/4 de volta, ele mede quanto? 90 graus, 270 graus, 360 ou 240 graus? Um tempinho para vocês tentarem fazer, ok?
Vamos lá então? Corrigindo o nosso exercício, nós temos lá que calcular o 3/4 de uma volta, ok? Veja, eu sei que 1/4 de uma volta é o mesmo que eu pegar 360 e dividir por 4. Então, 1/4 de uma volta equivale a 90 graus. Mas e 3/4 de uma volta? Bom, então eu sei que 1/4 equivale a 90. Se eu sei que 1/4 equivale a 90 e eu quero descobrir 3/4, eu vou pegar esse 90 graus e vou multiplicar por 3. Então, olha lá, a professora colocou aqui o 270 graus. Então, 3/4 de volta corresponde a 270 graus, tá? Seria o mesmo que eu pegasse e dividisse essa circunferência em 4 partes iguais. Cada parte equivale a 90 graus, mas eu só quero saber 1, 2, 3 partes iguais. Então, 3 vezes 90 graus, 270, ok? Então, olha o desafio. O desafio, ele fala, quem é maior? Letra A, um ângulo agudo ou um ângulo reto? Letra B, um ângulo reto ou um ângulo obtuso? E letra C, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Um tempinho para vocês tentarem fazer o exercício, ok? Vamos lá então, corrigindo o nosso exercício, tá? Um ângulo agudo, quem é maior? Um ângulo agudo, que é menor que 90 graus, ou um ângulo reto? Um ângulo reto, né? Um ângulo reto, ele vale 90 graus. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Quem é maior? Um ângulo reto ou um ângulo obtuso? Veja, ângulo reto, 90 graus. Ângulo obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus.
Então, o ângulo obtuso ele é maior que o ângulo reto. E quem é maior? Um ângulo agudo, que é menor que 90, ou um ângulo obtuso, que é maior que 90? Um ângulo obtuso, tá? Bom, agora nós temos o nosso Matific, ok? Acessem a plataforma de vocês, tá? Para a gente começar a jogar. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês acessarem a plataforma. Vamos lá então, vamos para o nosso desafio. Veja, o que esse desafio pede? Alô, capitão, você está pronto para pegar os cientistas na ilha? Eles mal podem esperar para mostrar as suas descobertas. Então, vamos lá. Nós temos que definir nessa situação o curso que o barco vai fazer, tá? Para chegar até a ilha. Como é que nós vamos definir esse curso? Nós vamos determinar o ângulo e a direção. Qual seria a direção? Se essa direção seria em sentido horário, que é o sentido do relógio, ou o sentido anti-horário. Vamos lá? Vamos fazer a primeira. E depois a professora dá um tempinho para vocês fazerem sozinhos, ok? Vamos lá. Então, veja, vamos pegar ali o nosso primeiro cientista, ok? E nós temos então que definir qual seria a estratégia para a gente chegar até essa ilha, ok? Então vamos imaginar um pouquinho. O nosso barco, a rota dele está exatamente nessa linha aqui cor-de-rosa, tá? Quantos ângulos mais ou menos ele tem que andar aqui nesse sentido para chegar até a ilha, tá? Então olha lá, se a gente pegar esse ponteirinho, né, lembra do relógio? E trazer até 30, tá? Ele vai conseguir chegar até a nossa ilha. Quando ele faz esse movimento, ele está fazendo sentido horário ou sentido anti-horário? Então, ele está fazendo sentido anti-horário, 30 graus. Então, nós vamos colocar lá na nossa rota. Qual é o ângulo? 30 graus. E qual é a nossa direção? Olha lá. Muito bem, sentido anti-horário. Vamos lá? Vamos ver se a gente acerta? Isso, muito bem. Nós chegamos até a nossa ilha, tá? A nossa cientista é uma bióloga, ok? Vamos explorar mais um pouquinho, tá? Vamos lá? Então agora a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver, ok? Então, agora vocês vão tentar definir o curso desse barco, a rota que ele vai fazer para buscar esse cientista que está aqui, tudo bem? Então, um tempinho para vocês resolverem.
Vamos lá então? Veja, nós vamos descobrir agora a nossa rota. Nós estamos aqui e nós temos que chegar até essa ilha. Então nós vamos andar quanto aqui? 90 graus. E que sentido é esse? É sentido horário ou sentido anti-horário? Sentido horário. Então nós vamos preencher a nossa rota. Ângulo de 90 graus, sentido horário. Muito bem, tá? Então nós vamos lá e agora nós vamos buscar o nosso cientista, ok? Vamos lá. Pronto. Nosso cientista, né? Nós conseguimos então determinar a nossa rota, ok? Vamos lá. Mais uma vez para vocês tentarem fazer. Vamos lá? Um tempinho agora para vocês fazerem a terceira etapa do nosso jogo. Vamos lá então? Então veja, aqui ele vai ter que andar quantos graus? 15 graus. Em qual sentido? Sentido anti-horário. Então nós vamos preencher nossa rota. 15 graus, sentido anti-horário. E vamos lá então buscar a nossa cientista. Pronto? Então, a nossa cientista aqui, ela trabalha com plantas, né? Com folhas, ok? Ela é uma botânica, ok? Bom, vocês ainda têm mais 2 cientistas para serem resgatados nessa ilha. Então, tracem a rota de vocês, tá? E vejam aí se vocês conseguem traçar essa rota e resolver o exercício, ok? Pessoal, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós falamos sobre a classificação dos ângulos, falamos sobre os ângulos retos, agudo, raso e obtuso. Na próxima aula, tá? Nós vamos trabalhar com mais exercícios sobre ângulos. Então hoje nós ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula, 7º ano.